Mateus, vamos então abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Mateus 13, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Eu vou pedir para projetar aqui o Evangelho de Mateus 13, versículo 1. Amém? Eu creio que antes de você estar olhando para a Bíblia, eu quero te explicar algo. Preste minha atenção aqui em mim. Todas as vezes que nós vamos pregar alguma coisa, ouça bem isso. Todas as vezes que nós vamos pregar, a palavra que nós ministramos, ela pode ser uma palavra preventiva. Então diga comigo assim, preventiva. O que é isso? É uma palavra de um ensino para prever alguma coisa, está prevendo às vezes alguma situação, te ensinando a lidar com as coisas antes. A palavra do Senhor, ela pode ser também corretiva. E o que é uma palavra corretiva? É quando o pastor, ele percebe algo na igreja que precisa ser corrigido. Então o pastor vai e ele prega uma palavra para corrigir algo na igreja. A pregação, ela pode ser isso também. E a palavra, ela pode ser, eu vou dar um termo assim meu, dizendo simplesmente inspirativa, ou seja, você estava em oração, você estava pedindo a Deus uma palavra, ou uma sequência de palavras, e Deus ele te direcionou para algo, para trazer uma palavra instrutiva, apenas de ensino, para te ensinar algo. Amém, irmãos? E hoje eu quero compartilhar com vocês, baseado em perguntas que me fazem no dia a dia. Ou seja, alguns irmãos às vezes passam o zap para mim com dúvidas teológicas, passam o zap para mim perguntando algumas questões bíblicas, e eu, amado, vou dizer algo para você. O irmão, às vezes eu percebo que ele passa esse zap para mim incomodado, com medo de estar me incomodando, e eu quero dizer algo para você, irmãos, para mim é delicioso. Se você tem dúvida, pode me mandar. Todas que você tiver, pode mandar mesmo. O que eu não souber, eu pergunto para o Tolito, e ele vai te responder, amém ou não? O que eu não souber, irmãos, com certeza a gente vai estudar, com certeza a gente vai procurar outras pessoas, vai compartilhar, mas nunca fique com dúvidas, amém ou não? E hoje, querida, eu quero compartilhar algo com base em uma dúvida, amém? Surgiu uma dúvida sobre a questão do reino, surgiu uma dúvida sobre, por exemplo, essa semana mesmo eu recebi uma pergunta da Carol sobre a parábola das 10 virgens. E quando eu comecei a responder para ela, eu falei, poxa, isso pode ser uma dúvida que a igreja tem. Amém? Então eu falei, eu vou começar a ministrar uma série sobre as parábolas de Cristo. Amém ou não? Então, hoje não é a das 10 virgens, mas hoje eu quero começar com a parábola do semeador. E agora, o que é uma parábola? Você precisa entender. Uma parábola, o que significa a palavra parábola? A palavra parábola, ela vem do grego parabolé. Como é que se chama? Parabolé, que significa o seguinte, é você colocar duas coisas, uma ao lado da outra, para fazer uma comparação. Então, o que é uma parábola? É quando você conta uma história para poder trazer um ensino para a vida real, para a sua vida cotidiana. Quantos estão me ouvindo? Digam amém. Então hoje eu quero começar a falar sobre a parábola do semeador, mas eu quero começar a introduzir sobre o reino dos céus. Quantos aqui já ouviram falar sobre o reino dos céus? Levante a mão. O reino dos céus, querido, ele é diferente do reino de Deus. Eu vou te explicar de uma maneira muito simples. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, querido, se refere ao governo de Deus da eternidade passada até a eternidade futura. Ou seja, é o controle de Deus na história. É o controle de Deus da eternidade até a eternidade. Esse é o reino de Deus. É o governo de Deus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus, querido, ele é um período dentro do reino de Deus. O reino dos céus é um período que inicia-se com a igreja e vai terminar depois do reino milenar. Quantos estão comigo aqui? Digam amém.
Amém, igreja? Então o reino dos céus é esse período. Então hoje nós estamos vivendo o reino dos céus. Amém ou não? Agora, é importante você entender isso. Eu quero que você, por favor, me dê a sua total atenção para você entender algo. Que o reino dos céus, ele tem 3 aspectos. Quantos aspectos? Então olha para o irmão mais bonito que está do seu lado, mais charmoso. Eu acho que essas coisas vão acabar dando casamento aqui na igreja, amém ou não? Olha para o irmão mais charmoso que está do seu lado e diga para ele assim, ó, o reino dos céus tem 3 aspectos. O primeiro aspecto, querido, é aquilo que eu gostaria de chamar sobre a realidade do reino. Então diga comigo assim, a realidade do reino. E o que é a realidade do reino? A própria palavra realidade, querido, ela já nos traz esse ensinamento. É algo real. Para vocês terem uma ideia, querido, Jesus, em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, ele fala sobre o sermão da montanha, amém ou não? E ali, querido, ele passa para nós a constituição do reino. E o que é a constituição do reino? Ali ele está falando, querido, o que é a realidade do reino. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, o reino é isso. As pessoas desse reino, elas se comportam dessa forma. O reino dos céus é exatamente isso, é essa mudança de vida que acontece com os cidadãos do reino. Quantos estão comigo? Digam amém. Um amém forte para sair no YouTube, diga amém. Isso, irmão, eles vão ver que nós somos pentecostais. Aleluia. Então isso é a realidade do reino. Agora, existe também um segundo aspecto. E qual é o segundo aspecto do reino? É a aparência do reino, a aparência do reino. E aparência, o que é? É aquilo que parece ser, mas nem sempre é. Entenderam o que eu estou dizendo? Amém ou não? A aparência do reino, querido, nós vemos retratada aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Por exemplo, a gente tem aqui no capítulo 13 a parábola do joio e do trigo. O joio parece trigo, amém ou não? Cresce junto com o trigo, amém ou não? Mas o joio não é trigo. Então o que é a aparência do reino? A aparência do reino é aquilo que parece ser o reino, mas não é. Você acredita que todos que estão dentro da igreja são crentes de verdade? Não se engane, irmãos. As pessoas podem falar como crente, se vestir como crente, andar com a Bíblia debaixo do braço, mas não são crentes de verdade, só tem a aparência. Irmãos, a aparência é algo tão forte, que eu, pastor Fábio, eu estou dando aqui uma opinião pessoal minha, eu creio que Judas era um desses. Judas Iscariotes, querido, ele tinha a aparência do reino, mas ele não tinha a realidade. E observa, querido, que quando que Judas, ele andava com Jesus, Judas, ele se vestia como aqueles que estavam andando com Jesus. Judas esteve presente em milagres. Acredito até que realizou. Mas Judas não era um crente de verdade. Então isso nós chamamos de aparência do reino. Querido, vocês já viram aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro? Quem aqui já ouviu? E eu vou dizer para você, querido, nem tudo aquilo que te dá a paz do Senhor é crente. Nem tudo aquilo, querido, que diz para você que é crente de verdade, não é. E em terceiro lugar, o terceiro aspecto do reino, irmãos, é aquilo que nós chamamos de manifestação do reino, ou o aspecto futuro do reino, que vai ser quando acontecer de fato o reino milenar de Jesus Cristo nessa terra. Ele vai reinar por 1000 anos, glória a Deus, juntamente com os crentes vencedores. E eu não sei quanto a você, mas eu quero estar lá. Só aqueles que querem reinar com Cristo aí, faz barulho para Jesus. Para reinar, tem que ser vencedor, irmão. Tem que ser crente vencedor. Amém ou não? A salvação é de graça, mas o reino, aí, irmãos, é recompensa. Tem que ser vencedor. E nessa parábola que nós vamos ler agora, de Mateus capítulo 13, aqui o Senhor, Ele está falando como se inicia o reino, como se iniciou o reino.
Então eu queria que você prestasse muita atenção. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. Amém ou não? Em outras versões diz à beira-mar. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia aqui, e você, se você está sem Bíblia, você pode acompanhar no telão. Versículo 2. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou num barco e assentou-se. Então Jesus, ele entrou onde, irmãos? Em um barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Olha o que Jesus disse, versículo 3. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu num terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha só o versículo 10. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmãos, isso é muito forte, isso é muito forte. Por isso, lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, escutando não ouvem, muito menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, posto que o coração deste povo está petrificado, em outras versões endurecido, em outras versões um coração gordo. De má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e convertam-se e sejam por mim curados. Então preste bem atenção aqui, olha para mim. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Ele está dizendo aqui algo muito poderoso. Eu ainda não vou entrar na parábola, mas eu quero te explicar algo. Por que muitas pessoas saem de um culto impactados e outros saem da mesma maneira que entraram? Porque eu vou dizer uma coisa para você, querido: todo problema está no coração do ser humano. Sabe, querido, eu quero dizer algo para você. Se você está aqui nessa noite, você está com seu coração duro, se você está com o coração fechado, pode o céu se manifestar neste lugar. Pode, querido, vir trovoadas, relâmpagos e vozes e cânticos espirituais, que nada vai tocar em você. Porque se o seu coração está duro, irmão, se o seu coração está petrificado, como diz essa palavra não tem poder de alcance em você. É por isso, querido, que muitos ouvem uma palavra, são completamente edificados, transformados, são tocados, movidos. Outros ouvem e nada acontece. Nada acontece. Sabe, querido, se você senta nessa cadeira com o coração duro, se você senta nessa cadeira já decidido a não ouvir, decidido a não entender, não há nada que seja falado aqui que vá tocar em você. Nada. Jesus disse isso, não sou eu que estou falando. Ele disse, eu estou falando, Jesus está dizendo aqui, eu estou falando por meio de parábolas. Porque os discípulos perguntaram: por que o Senhor está falando por parábolas? Ele está dizendo o seguinte: eu estou falando por parábolas porque esse pessoal tem um coração duro. Eles ouvindo não querem ouvir, eles não querem enxergar, eles não estão abrindo o coração. Então eles não vão se converter. Não há nada que faça eles entenderem. Sabe, irmão, eu já fui em muitos cultos em que eu estava com o coração duro. E quando você está com o coração duro, querido, você não recebe. Aí você diz assim: então, pastor, quando eu estiver com o coração duro, eu vou faltar o culto. Não, irmão, não falte. Nunca falte um culto por causa disso. Por quê, irmão? Porque eu creio no poder restaurador, transformador, quebrantador do Espírito Santo. Eu creio. Quantos estão comigo, digam amém. Amém?
Então ele está dizendo o seguinte, olha, versículo 16: mais abençoados são os vossos olhos, porque enxergaram, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aí Jesus explica essa parábola. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Versículo 19 agora. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e outros a 30, mais do que foi semeado. Feche os seus olhos, eu queria que você repetisse a oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração para a Tua palavra. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, querido. A parábola que nós vamos compartilhar nesse momento é a parábola do semeador. Mas antes de entrar na parábola, eu quero que você entenda em que momento Jesus ensinou essa parábola. Tainá, se você puder, coloque no versículo 1 novamente, por favor. Eu quero te explicar, querido, que o versículo 1 e 2, ele nos traz aqui pelo menos 4 questões, 4 figuras importantíssimas. Quantas figuras? 4. Vamos lá, versículo 1. 13:1. Eu vou estar lendo aqui, irmãos. Diz assim, olha: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. Então diga comigo assim: saiu de casa. Não, diga como vencedor, diga: saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Então no versículo 1, querido, nós já temos 2 figuras. A primeira delas é a casa. Então diga comigo assim: casa. Então Jesus, ele saiu de casa. Olha, querido, que esse versículo 1, ele começa dizendo assim, olha, aqui nessa versão: tendo Jesus saído de casa. Esse tendo, ele está ligando esse primeiro versículo do capítulo 13 ao capítulo anterior. Amém ou não? Por exemplo, aqui na minha versão, na King James, diz o seguinte: naquele mesmo dia, tendo Jesus saído de casa. Ou seja, você não consegue contar uma história dizendo, olha, naquele mesmo dia aconteceu isso. Que dia? Que dia foi isso? Vocês estão me acompanhando, igreja? Amém? Então, que dia foi esse, querido? Foi o dia. Se você for ler o capítulo 12, você percebe, querido, que o ministério de Jesus, ele estava chegando, querido, no auge da rejeição. Os judeus estavam rejeitando Cristo, estavam rejeitando o seu ministério. Eles estavam rejeitando os seus ensinamentos. É por isso que Jesus, ele diz o seguinte: olha, eu vou começar a falar por parábolas, porque eles estão ouvindo e não querem ouvir. Eles não querem entender. Então, aqui no versículo 1 diz o seguinte: naquele mesmo dia, saindo de casa. Essa casa aqui tem um ensinamento para nós, tem um significado. E que ensinamento é esse? Que significa essa casa, irmãos? Olhando no olhar natural, essa casa é simplesmente uma casa. Mas olhando aos olhos espirituais, essa casa aqui significa Israel. Nesse momento está apontando uma transição. Jesus agora, ele está deixando de falar para os judeus, e agora ele está abrindo o evangelho para os gentios. Quando diz assim, olha, ele saiu de casa, a casa aponta para a nação de Israel. Se você for ler, por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo de número 6, você vai ver que Jesus, ele se refere a Israel como a casa de Israel. Amém ou não? Então essa casa aponta para Israel. Jesus ali, ele está transicionando seu ministério. Opa, agora o evangelho vai chegar a um outro nível. A minha mensagem, os meus ensinamentos vão alcançar um outro público. E que outro público é esse, querido? É o que se encontra aqui. Ele diz assim, olha, sentado à beira-mar. O mar na Bíblia, ela tem um significado. O mar tem um sentido. O sentido bíblico, o que o mar significa, é o mundo gentio.
Amém ou não? É um mundo que ainda não é cristão. Isso está, você pode ler em Daniel capítulo 7, no versículo 3 e 17. Você pode ler também em Apocalipse capítulo 17, no versículo 15. O mar, ele aponta, querido, então para o mundo, para as pessoas que não eram judias, não eram hebreias, eram gentios, todas as nações. Então, querido, eram os não convertidos. Então Jesus, ele sai de casa, da casa de Israel, então ele vai para a beira-mar. Mas como que ele vai para essa beira-mar? Aí está no versículo 2, a Bíblia diz, querido, que ele se assenta, ou ele entra em um barco. Então diga comigo assim, um barco. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim, um barco. Diga como um vencedor, diga um barco. E o que significa o barco, irmãos? O barco aponta para a igreja. Jesus, ele pregou do barco. Por que que o barco aponta para a igreja? Porque o barco, ele entra dentro do mar, mas ele não faz parte do mar. Assim é a igreja. A igreja, querida, ela precisa entrar nesse mundo, mas a igreja não faz parte do mundo. Eu posso ouvir um amém, um aleluia, um glória a Deus. E da onde vai sair a mensagem? É de dentro do barco. É daqui que sai a mensagem. São as palavras que são ministradas. E aqui existe então um quarto símbolo, que é a grande multidão. Que essa multidão que estava ouvindo, ela era composta por todos os tipos de pessoas, judeus e não judeus. Então hoje a nossa mensagem, querida, é para todo tipo de gente. Então essa parábola, Jesus ele está falando como que o reino do céu se inicia. E ele se inicia com uma semeadura. Então diga comigo assim, o reino dos céus se inicia com uma semeadura. Só os vencedores repetem, por favor. Diga, o reino dos céus se inicia com uma semeadura. Amém ou não? Quem é o semeador dessa parábola? A Bíblia diz que um semeador saiu a semear. Esse semeador, querido, ele pode ser duas pessoas. Ele aponta para o próprio Cristo, porque o reino começou com Cristo, ele começou a pregar. Mas o semeador também somos nós hoje, porque nós temos a palavra do reino, amém ou não? E o que é a semente? A semente é a palavra. Mas a Bíblia diz que Jesus é o verbo. Então, querido, a semente, ela pode ser tanto a palavra como o próprio Senhor Jesus. Então, qual é a nossa função hoje como igreja, irmãos? É semear Cristo na vida das pessoas. É plantar a palavra de Deus na vida das pessoas. Só quem está aqui acordado, diga glória a Deus. Mas qual é o grande problema? A Bíblia diz que o semeador, ele saiu a semear, Cristian. E quando ele sai a semear, a primeira semente ele joga à beira do caminho. Eu não sei quantos aqui já foram em uma plantação. Você não pode plantar um campo pisando onde você lançou as sementes. Então em todo campo que você sai para plantar, você vai observar que existe o local de você lançar as sementes, mas existe um caminho que você passa, amém ou não? Amém ou não? Então a primeira semente, ela não caiu, vamos dizer aqui, na terra boa. A Bíblia está falando aqui de uma semente que caiu no meio do caminho. E normalmente, queridos, os caminhos, principalmente de terra, eles são caracterizados pela sua dureza, pela sua rigidez. Por quê? Porque imagina que tem uma terra fofa. Alguém já pisou em terra fofa? Já pisou? Você pisa, é meio estranho as primeiras vezes, amém ou não? Mas quando todo dia alguém começa a pisar e muitas pessoas começam a passar por aquilo ali, essa terra fofa se torna uma terra o quê? Dura, pisada, recalcada. A palavra recalque vem disso, vocês sabiam disso ou não? É repisado. Entendeu ou não? Amém, igreja? Então, o que é isso, querido? O caminho é um lugar onde muitas pessoas passam. E aí a Bíblia diz, querido, que essa semente caiu no caminho. E por ser uma terra dura, por ser uma terra frequentemente pisada, essa semente não conseguiu o quê? Entrar. Então veio uma ave. Jesus explica quem é essa ave. Essa ave é o diabo, irmãos. Ela vem e rouba essa semente. Ela come essa semente e leva a semente. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Amém, igreja? Agora, o que são essas pessoas? Isso tudo aqui Jesus está explicando. São aquelas pessoas, querido, que ouvem a palavra, ouvem a semeadura, mas
A terra aponta para o coração. A terra aponta para o meu e o seu coração. Só que existem pessoas, querido, que estão com o coração completamente endurecido. Por quê? Porque muitas pessoas pisaram. Aí você diz o seguinte: então o que são essas pessoas, pastor? São pessoas magoadas? Pode até ser. Existem pessoas que estão tão magoadas, pessoas que estão tão tristes, pessoas que estão tão decepcionadas que a palavra já não consegue alcançar esses corações. E quando a terra está endurecida, o que precisa acontecer? Precisa ver, querido, passar com aquela máquina para revolver aquela terra, rasgar, amassar, quebrar, para que essa terra se torne fértil de novo, porque se torna uma terra infértil. Agora, uma terra também onde muitas pessoas passam, é uma terra de muitas pegadas. Eu posso te dizer também, querido, que essa terra que era o caminho, também aponta para aquelas pessoas que são muito cheias de conceito. São muitos conceitos que já passaram no coração. Quanto mais conceito você tem formado na tua cabeça, querido, mais resistente você fica a um novo ensino. Existem pessoas, querido, que não conseguem aprender o novo porque estão fechados com o velho. Jesus disse que você não tem como remendar um pano novo em uma roupa velha. É assim ou não é? Vinhos novos em odres velhos, é possível? Sim ou não? Não é possível. Então eu quero dizer algo para você, amado, preste bem atenção. Existem pessoas, querido, que aprendeu com fulano, aprendeu com Beltrano, aprendeu com ciclano, aprendeu com Beltrano, aprendeu com mais aquele outro, que muitas vezes quando chegam na igreja, não estão abertos para aprender. A pessoa senta e diz: isso aí eu já sei, isso aí é assim. O outro diz: não, mas aquilo ali assim é assado, eu já sei como é que é. Essas pessoas, queridos, são pessoas que são um coração como a beira de um caminho. Está com tantas pegadas, são tantas coisas que já passaram por ali, que endureceram o coração. Irmãos, se você é essa pessoa, eu quero dizer algo para você. Jesus hoje, Ele quer sacudir seu coração, meu irmão. Jesus, Ele quer, querido, remover toda a dureza do teu coração. Jesus, Ele quer pegar você hoje com seus conceitos, quebrar os seus conceitos, para que você possa beber da água viva, para que você possa receber do novo de Deus. A segunda semente, a Bíblia diz que ela cai. Olha só o que está escrito aqui, olha. A primeira caiu na beira do caminho, a segunda caiu num terreno rochoso. Então diga comigo assim: terreno rochoso. E aí o que aconteceu com essa semente? A Bíblia diz que ela havia uma fina camada de terra. Então ela cresceu rápido. A semente cresceu rápido, pois o solo não era o quê? Profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram. E por que elas se queimaram? Por não terem raiz. Então diga comigo assim: o sol, diga como um vencedor, diga: o sol queimou as plantas, porque elas não tinham raízes. Amém, igreja? Quando você vai ver que o próprio Jesus, Ele explicou essa parábola, irmãos, eu só estou repetindo o que Jesus explicou. Jesus, Ele diz o seguinte, que essas pessoas são aquelas que ouvem a mensagem do reino, são aquelas que ouvem a palavra com alegria. Amém, igreja? Elas ouvem a palavra com alegria, mas elas são superficiais, não são pessoas profundas, são pessoas que têm um coração duro lá por trás, querido, lá dentro, no interior, é uma fina camada de terra. Então a semente que cai, ela logo brota. São pessoas, eu vou traduzir aqui para miúdos, para você entender, são pessoas que às vezes vêm, se alegram com a palavra, e você diz assim: achamos um crente de verdade. Mas é uma pessoa que fica pouco tempo. É uma pessoa, querido, que não dura muito. E por que não dura? Porque não tem raiz. E aí a Bíblia diz o seguinte, querido, que quando nasce o sol, diga comigo, o sol. Jesus explica lá na explicação o que é o sol. E o sol, ele diz que são as provações por causa da palavra. Quando sai o sol, ouça isso, crente, em nome de Jesus. Acorda esse irmão que está dormindo do seu lado. Fala: irmão, acorda. Aleluia. Hoje eu não quero que ninguém perca esse ensinamento. O sol, ouça bem. O sol, Jesus disse que aponta para as provações. Então diga comigo assim: o sol aponta para as provações. Quem aqui sabe alguma coisa de plantação? Levante a mão. Aqui, ó, minhas tias sabem, seu Zé Carlos, Sandro, Léo, Darley, Dona Dineia. Do lado de cá tá fraco, só tem a Dona Dineia. Alguém aqui mais conhece de plantação?
Eu quero saber de vocês aqui, ó semeadores. Prestem bem atenção, semeadores do reino. Imagine que hoje em dia, a partir de hoje, não houvesse mais sol. Vocês conseguiriam plantar alguma coisa? Daria alguma coisa? Frutificaria? Não. Porque o sol, preste bem atenção, olhe para mim. O sol é necessário para o crescimento da planta, amém ou não? Amém ou não? Mas Jesus falou que o sol é o quê, irmão? O sol são as provações. Então olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: o sol é necessário para o seu crescimento. Traduz para o irmão, diga assim: todas essas provações. Não diga como um vencedor, diga: todas essas provações são necessárias para fazer você crescer. Então para de chorar. Sabe por quê, irmão? O sol revela o tipo de raiz que você tem, se é profunda ou se é rasa. Então se o sol está ardendo, querido, e você está permanecendo e prevalecendo, significa que você tem raízes profundas. Agora tem gente que ouve a palavra, se alegra no início, mas na primeira provação desiste. As lutas fazem ele desanimar. As dificuldades fazem ele desistir. Eu quero dizer algo para você, amado, nessa noite. Preste atenção nisso. O sol, aquilo que você acha que está te matando, aquilo que você está justificando como sendo motivo para você se desviar. Ouça, esse mesmo sol é Deus quem está dando para fazer você crescer. Agora, ele revela que tipo de raiz que você tem. Ele revela, querido, o teu grau de espiritualidade. Pessoas superficiais não aguentam provações. Crentes superficiais não aguentam provações, se desviam logo. Olha para o irmão que está do teu lado. Que tipo de raiz que esse irmão tem? Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele, fala: meu irmão, não, pelo amor que você tem em Deus. É para sair no YouTube. Pergunta para ele, diga assim: meu irmão, olha só, você vai gostar dessa pergunta, amém ou não? O pessoal das sociais aí vão gostar. Pergunta para ele assim: meu irmão, não, diga como vencedor, diga: meu irmão, tu é raiz ou é Nutella? Tem que ser crente raiz, meu irmão. E raiz profunda. Sabe por quê, irmão? Aqueles que são profundos, quando o sol nasce, querido, eles crescem. Eu vou repetir, para você dar um glória mais bonito. Aqueles que são profundos, quando o sol nasce, quando a provação vem, eles crescem. Aleluia. A terceira semente. Jesus disse que a terceira semente foi lançada num solo, onde ela caiu, cresceu, mas naquele solo havia espinhos. E os espinhos cresceram mais do que aquela semente, sufocaram aquela semente. Jesus disse, querido, que os espinhos, naquela parábola, significam as preocupações dessa vida. Jesus disse que os espinhos daquela parábola, significa, querido, o amor ao dinheiro e o amor às coisas dessa terra. Irmão, eu quero te dizer uma coisa. Sabe o que tem de mais profundo nesse solo espinhoso? É que é um solo que não era puro. No seguinte sentido, era um solo, um único solo, mas que tinha duas sementes diferentes. Jesus diz em Mateus capítulo 6, no versículo de número 24, é impossível servir a dois senhores. Porque ou você vai amar um e aborrecer o outro, ou você vai amar o outro e aborrecer um. Se no teu coração tem duas sementes, ouça o que eu vou te dizer, uma vai matar a outra. Quais são as sementes que estão competindo com o reino de Deus dentro de você? Talvez, querido, seja a semente do dinheiro. Talvez seja a semente das tuas realizações pessoais. Pastor, essas coisas são ruins. Não, essas coisas são boas, mas essas coisas não podem competir com o reino de Deus. O reino de Deus, ele precisa ser o primeiro na tua vida. Jesus diz, buscar em primeiro lugar o quê? O reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o que é essa pessoa? É aquela pessoa que ouve a palavra, é aquela pessoa que se anima. Mas quando ela começa a entender, querido, que muitas vezes a vida cristã é uma vida de renúncia, o amor pelas coisas do mundo sufoca aquela semente da palavra que foi lançada, e ela logo se desvia. Eu quero dizer para você, irmãos, servir a Deus é renúncia.
Se você ainda não teve que renunciar a nada na tua vida, irmão, das duas uma. Ou é porque em breve você vai ter que renunciar, ou porque até então, ou então, é porque até hoje você ainda não recebeu a palavra de verdade. Aqueles que querem viver corretamente com Deus, querido, vão ter que renunciar a muitas coisas. Vão ter que renunciar a propostas, renunciar a portas, renunciar a relacionamentos. Vão ter que renunciar a tantas coisas, irmãos. Porque existem coisas que vão sufocar a semente do reino. E por último, irmãos, Jesus fala da boa terra. E quem são essas pessoas? Quem é essa boa terra? É aquela que recebe a palavra com alegria. A semente encontra um solo propício no seu coração. E essa semente, então, ela cresce e ela multiplica. Vem o sol, mas a terra é boa, a raiz é profunda, não mata ela. Essa terra, a raiz é profunda porque nela não tem pedras. Nessa terra, a raiz, ela pode se aprofundar. Sabe por quê, irmãos? Porque ali ela está sozinha, ela não está disputando terreno com nenhum espinho. Então essa semente, ela cresce e ela dá os seus devidos frutos. Olha para o irmão que está do teu lado e diga comigo assim, diga para ele assim: meu irmão, uma árvore você conhece pelos frutos. Posso ouvir um amém? A minha pergunta para você hoje é: que tipo de solo que é o seu coração? Você é à beira do caminho, você tem os seus conceitos, suas verdades, e nada muda isso. É por isso que coisas profundas não estão entrando em você. É por isso que você não recebe nada. E por que não recebe, irmão? Coração duro, muito cheio de verdades. Ou talvez porque você é uma pessoa superficial e vive uma fé superficial. Sabe, querido, eu vou dizer algo para você, querido. Ser cristão de verdade é muito mais do que um culto de domingo. É um estilo de vida. É uma mudança de cidadania. Antigamente você era desse mundo, mas agora, irmão, você é celestial. Antigamente você caminhava segundo as regras e conceitos desse mundo, mas agora você aprendeu em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, que esse reino que você representa, ele tem uma constituição diferente, bem diferente da desse mundo. Que tipo de solo você tem sido? Sabe o que me chama mais atenção nessa parábola, irmãos? É que 3/4 dos solos não frutificaram. Ou seja, ouça o que eu vou te dizer. Significa que a cada 100 sementes, só 25 frutificou. Jesus está falando de um tempo onde a rejeição à palavra de Deus é muito grande. Jesus, ele está falando de um tempo, querido, onde as pessoas não dão o devido valor à palavra. Eu creio, querido, que nós estamos vivendo tempos semelhantes a esse. Eu nunca vi ninguém dormindo na hora do louvor. Então, amado, ouça o que eu vou te dizer. O problema não é o semeador, e o problema também não é a semente. O problema é o solo. Então, se a palavra não frutifica em você, tem gente que fala: vou mudar de igreja. Por quê? Eu já ouvi isso. Vou sair dessa igreja, vou mudar de igreja, porque preciso de algo mais para mim. Já falaram isso comigo, pessoas que saíram daqui. Amém, irmão? Eu entendo que às vezes você se encontra mais em um outro ministério. Eu entendo, isso é perfeitamente normal. Mas eu quero dizer algo para você, irmão. No fundo do meu coração, se o seu coração não estiver bom, não vai ter lugar bom para você. Não vai ter lugar bom para você. Porque é o seu coração que define até onde essa semente vai. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus.